Vai que eu quero ver o Edu sentado aqui, hein? Primeira audiência pública de 2025, dia 24 de setembro de 2025. Uma boa noite a todos, vereadores e vereadoras, dos nossos munícipes presentes e também aos que nos acompanham pelas redes sociais. Renovando o nosso compromisso com a comunidade e buscando garantir a participação popular na elaboração do processo orçamentário do município, damos início à audiência pública que terá como objetivo discutir a discussão do Plano Plurianual 2026 a 2029 e da Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2025. Gostaria de dizer, inicialmente, que a participação de todos é extremamente importante para o futuro do nosso município. Convido neste momento para compor a mesa os membros da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade e passo a palavra para o presidente desta comissão, Eduardo Eurípides Licório, que conduzirá os trabalhos nesta noite. Convido aqui o presidente da comissão, Eduardo, e os demais da comissão. Por favor. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos, ao presidente da Câmara, servidores, aos munícipes que nos acompanham presencialmente e pelas redes sociais, ao senhor Jorge Miak, contador da Prefeitura Municipal de Quintana, e dizer que estamos reunidos para realizarmos a nossa primeira audiência pública do ano de 2025, sendo um momento do Poder Legislativo interagir com a população, fazendo a apresentação do projeto e ouvindo sugestões. O objetivo desta audiência pública é apresentar aos munícipes o conteúdo do Plano Plurianual 2026-2029 e a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026, e ouvir eventuais sugestões e dúvidas que a população possa ter em relação a ambos os projetos. Esclarecemos que o Plano Plurianual tem como objetivo traçar as metas e as prioridades para a lei orçamentária. O PPA é um planejamento que o governo faz para 4 anos, dizendo o que pretende fazer nesse período. Para maior elucidação, peço à secretária da comissão, Solange Aparecida Campanese de Souza, que faça a leitura resumida do projeto de lei 15/2025, que trata do Plano Plurianual 2026-29, do município de Quintana. Projeto de lei número 15/2025, de 29 de agosto de 2025. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2026 a 2029 e dá outras providências. Fernando Itapuã Branco Nunes, prefeito municipal de Quintana, submete à apreciação do douto plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição, estabelecendo programas, objetivos, indicadores, custos e metas da administração municipal para as despesas de capital, as destas decorrentes e ainda para os programas de duração continuada na forma dos anexos que integram esta lei. Parágrafo 1º. Os anexos que compõem o Plano Plurianual são estruturados em programas, indicadores, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de medida, metas e valores. Parágrafo 2º. Para fins desta lei, considera-se
Alínea 1º. Programa o instrumento de organização governamental para a concretização dos objetivos pretendidos. Alínea 2ª. Indicadores, unidade de medida que verifica o resultado alcançado. Alínea 3ª. Justificativa, a indicação da realidade existente de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades. 4º. Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais. 5º. Ações, os procedimentos governamentais para a execução dos programas. 6º. Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental. 7º. Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados. Artigo 2º. Os valores constantes dos anexos 1º, 2º, 3º e 4º estão orçados a preços de agosto de 2025 e poderão ser atualizados em cada exercício de vigência do plano plurianual, no mês de janeiro, por ato do prefeito, com base na variação acumulada no IGPM, janeiro a dezembro do exercício imediatamente anterior. Artigo 3º. Os programas referidos no artigo 1º, apresentados segundo os padrões da Portaria número 42/1999 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, constitui o elo básico de integração entre objetivos do Plano Plurianual, as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual. Artigo 4º. A exclusão, alteração ou inclusão de programas é iniciativa proposta pelo chefe do Poder Executivo mediante projeto de lei específico. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a modificar indicadores de programas e respectivas metas, sempre que tais mudanças não solicitem alteração na Lei Orçamentária Anual. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas, a fim de compatibilizar as despesas orçadas com as novas estimativas de receita. Artigo 7º. Extraídas dos anexos desta lei, as prioridades anuais da administração municipal serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Artigo 8º. O Poder Executivo realizará a atualização dos programas e metas desta lei quando elaboradas as anuais diretrizes orçamentárias. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura de Quintana, em 29 de agosto de 2025. Fernando Itapuã Branco Nunes, Prefeito Municipal. Realizada a leitura do PPA, agora vamos tratar do LDO. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o LDO, traz o regramento para a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual, que é feita todo ano e serve como uma ponte entre o PPA e a LOA. Ela define as regras, prioridades e limites que o governo precisa seguir para organizar o dinheiro do próximo ano. Para maior elucidação, peço à secretária da Comissão, Solange Aparecida Campanês de Souza, que faça a leitura resumida do projeto de lei 16/2025, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. Projeto de Lei número 16/2025, de 29 de agosto de 2025. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências. Fernando Itapuã Branco Nunes, prefeito do município de Quintana, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação do douto plenário o seguinte projeto de lei. Disposições preliminares. Artigo 1º.
são estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2026, compreendendo: primeiro, as metas e prioridades da administração pública municipal. Segundo, orientações básicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Terceiro, disposições sobre política de pessoal e serviços extraordinários. Quarto, disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município. Quinto, equilíbrio entre receitas e despesas. Sexto, critérios e formas de limitação de empenho. Sétimo, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recurso dos orçamentos. Oitavo, condições e exigências para transferências de recursos às entidades públicas e privadas. Nono, autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação. Décimo, parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. 11º, definição de critérios para início de novos projetos. 12º, definição de despesas consideradas irrelevantes. 13º, incentivo à participação popular. 14º, as disposições gerais. Artigo 53. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Quintana, em 29 de agosto de 2025. Fernando Itapuã Branco Nunes, Prefeito Municipal. Lembrando a todos que desde o recebimento dos projetos, a Câmara Municipal, por meio da Comissão de Finanças, divulgou amplamente tal propositura, buscando dar publicidade aos projetos e incentivar a participação popular na sua complementação. O prazo para apresentação de emendas foi aberto em 17 de nove de 2025 e segue até o próximo dia 27 de nove de 2025. Aqueles que estão presentes e desejam se manifestar na tribuna devem procurar os servidores aqui presentes para realizar sua inscrição, informando o assunto que deseja explanar. Este ano também disponibilizamos um formulário de participação popular que está no site e sendo entregue de forma presencial. Pedimos a todos que nos acompanham presencialmente que respondam aos questionamentos e tragam suas sugestões. Aos munícipes que nos acompanham pelas redes sociais, peço que durante a transmissão encaminhem as sugestões nos comentários. Para garantir o bom andamento dos trabalhos da noite, peço aos munícipes que somente enviem questionamentos referentes ao tema, foco da audiência, lei orçamentária. Neste momento, gostaria de passar a palavra ao senhor Jorge Delmiac, contador da Prefeitura desde 2009, que irá nos auxiliar na condução dos trabalhos desta noite. Jorge, fique à vontade. Boa noite a todos, aos presentes, os munícipes, vereadores, Comissão de Finanças e Orçamento, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Agradecemos também o convite estendido a nós para uma explicação sobre as peças orçamentárias, especificamente o PPA de 2026 a 2029 e a LDO para 2026. Como já foi falado, o PPA é um planejamento para 4 anos e nós vamos fazer inicialmente uma pequena demonstração sobre como que é abrangido o período. Então, nós temos aqui o mandato atual
seria 2025, estamos neste ano agora, que é o primeiro ano do mandato atual, segundo, terceiro e quarto. Então, o PPA, ele é feito para 4 anos, ele foi feito, então, no ano de 2022, 2021 ele foi feito, para ter validade e vigência nos 4 anos seguintes. Porém, no mandato anterior, no primeiro ano ele foi feito, então ele vai ter vigência nos 3 primeiros e no primeiro ano do próximo mandato, que é 2025 a 2028. Agora, em 2025, está sendo elaborado o Plano Plurianual 2026 a 2029. Os 3 primeiros anos deste PPA serão executados na administração atual, que são esses 4 anos. O último ano do PPA, que está sendo elaborado agora neste período, o último ano do PPA, ele ficará para ser executado na gestão futura, que é no próximo mandato, né? Então, nós fizemos esta planilha para que, de uma forma visível, todos possam visualizar de uma forma talvez um pouco mais clara, né? Se alguém tiver alguma dúvida, podemos esclarecer, né? Então aqui, só para repetir, mandato atual, mandato anterior e o mandato futuro, certo? Aí, cada mandato são 4 anos, os 3 primeiros anos do PPA são executados dentro do mandato e o primeiro ano do mandato futuro é executado referente ao PPA que foi elaborado na gestão anterior, né? Por que acontece isso? O legislador, ele teve o cuidado de não deixar a máquina parar, né? Então, por exemplo, o prefeito entra agora, digamos aqui no começo de 2025, ele já vai ter o orçamento, o PPA e a LDO para ele executar durante o primeiro ano de mandato. Nesse primeiro ano, ele vai elaborar para os próximos 4. Né? Então, esse foi o objetivo da legislação, nesse caso, aqui no Brasil, que nós temos um mandato de 4 anos. Talvez, havendo alguma alteração, pode ser que isso venha a ter modificações. Ok? Então, agora, eu gostaria de fazer um resumo de forma simples com alguns valores. Nós temos receitas e despesas. Como já foi falado, existe o princípio do equilíbrio. Arrecada, efetua o gasto. Cai a arrecadação, diminui o investimento, a despesa, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Então, em 2021, nós tivemos um orçamento de 30.750.000 e aí foi arrecadado 34.125.865,29. Então, nós tivemos um superávit. Como arrecadou a maior, teve que fazer gastos a maior, né? Porque no começo do exercício, orçado eram 30.750.000. Aí, como arrecadou mais, o município acabou empenhando e gastando mais. Porém, a receita precisa de ser sempre maior do que a despesa. Então, aqui houve um superávit orçamentário de R$ 31.497,34. Essa situação, ele foi
praticamente ele foi continuando. Aqui foi 46.400, só que houve uma queda de arrecadação. Então, nem sempre o município arrecada aquilo que é previsto, né? Então, faça uma projeção e no ano seguinte, nos outros anos, vai depende da arrecadação. Como arrecadou R$ 43.824.950,25, foi investido, gasto um pouco menos para que houvesse o superávit orçamentário. No ano de 2024, nós tivemos superávit novamente, 49 milhões, arrecadou um pouco mais, gastou-se um pouco menos, 130.349,76 de superávit orçamentário. Em 2025, atual exercício, nós temos uma situação aqui, o orçamento 56.500.000. Quando a gente fala em orçamento, esse valor, ele é para o ano todo. 56 milhões e meio dividido por 12 meses, ele vai dar praticamente 4.600.000 reais por mês, na média. Arrecada-se e gasta. Arrecadou mais, gasta mais, arrecadou menos, gasta menos, né? Então, de janeiro a agosto, o município arrecadou R$ 35.072.469,70. Os empenhos foram liquidados R$ 32.586.128,86. Então, nós temos, referente a agosto, um superávit orçamentário de R$ 2.486.340,84. A situação aqui liquidada é quando o fornecedor já entregou o material ou executou o serviço prestado. Depois, para 2026, nós temos uma estimativa, uma projeção no PPA de 59 milhões e 900 mil. Para 2027, 64 milhões e 400 mil. Esse valor, em comparação com os 56 milhões e 500 mil de 2025, houve um acréscimo de 6,02%. Esse valor é 6,02% maior do que os 56 milhões, só para que tenham uma ideia, né? Depois, em 2028, 69 milhões e 200 mil. Esse valor, ele é 7,45% maior do que o de 2027. E 2029, 74 milhões, 6,94% a mais do que o 2028, né? E aqui nós temos o total dos 4 anos desse PPA, né? Então, quanto ao PPA, ele é feito dessa maneira, e aí nós estamos também trabalhando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. A LDO seria, em termos, uma parte do PPA. Teoricamente, seria 1/4 do PPA que vai ser executado no ano seguinte. Então, em 2025, nós estamos elaborando agora, estudando, pegando sugestões para fazer a aprovação do PPA 2026 a 2029 e também a LDO para 2026.
Após aprovado o PPA e a LDO, nós teremos a Lei Orçamentária Anual, que é baseada na LDO. A LDO é base para a Lei Orçamentária Anual do ano que vem, né? Amanhã nós estaremos realizando uma audiência pública da Lei Orçamentária do ano que vem e gostaria de convidar a todos, os munícipes também que estão assistindo pelas redes sociais, né, que participem também, poderão dar sugestões, opiniões, fazer questionamentos, e a nossa equipe, a Comissão de Finanças e Orçamento, estará à disposição nesse período que foi mencionado também. Agora, nós vamos fazer uma passagem, uma demonstração, apresentar uns quadros que falam sobre os programas constantes do planejamento para 4 anos. Então, durante esse período de 4 anos, ano a ano, nós temos os programas. E dentro dos programas, como já foi lido na lei, no projeto de lei, nós temos ações, projetos, atividades, prioridades, né, objetivos, metas. Então, tudo isso ele está especificado dentro da lei, né? Então, nós vamos fazer uma demonstração do anexo 3, chamado de Planejamento Orçamentário do PPA. Nós temos o programa número 1, chamado de Processo Legislativo. Então, toda a movimentação da Câmara, dos indicadores, então eles são constantes do programa 01. E aqui nós temos todos os programas, ele tem uma maneira de avaliar. O Tribunal de Contas, ele fiscaliza o órgão, que é o município, o Poder Executivo e também o Poder Legislativo. E cada programa, ele tem metas e objetivos, como já falamos. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui, na Câmara, o indicador de uma atividade aqui, percentual de atendimento ao radar da transparência. Então, como que vai ser avaliado? Então, aqui, percentual de atendimento ao radar da transparência, está dizendo que vai ser avaliado pelo percentual, né? Então, quantos por cento a transparência vai estar sendo atendido? Os itens, conseguiu colocar todos os itens para que sejam vistos pela população, né? Então, temos um outro aqui, indicador, chamado percentual de apreciação das proposituras apresentadas da Câmara, né? Percentual, o objetivo é cumprir os 100%. Então, nós temos aqui o índice recente 100%, índice futuro 100%. Quer dizer, todas as proposituras, elas deverão ser analisadas. E aí, o tribunal ele vem e verifica se realmente foram, né, cumpridas essas metas. Depois desse programa, nós temos o Administração e Planejamento do Executivo. Dentro desse programa, nós temos alguns itens aqui. Por exemplo, previsão de evolução dos indicadores do exercício. Então, nós temos aqui 32.2, 24,
32 em 2026, 2027 aumentar um pouco para 28, a previsão é 28, 2028, 26 e 24%. Então, tudo isso ele vai ser analisado, fiscalizado, auditado pelo tribunal, e o município ele vai acompanhando essa evolução através dos números, das contas, dos valores. Nós temos também o programa Assistência e Promoção Social. E aí, nesse programa, se repetem as prioridades, as ações, os objetivos. Esse documento ele estará disponível no portal da transparência. Temos também um outro programa chamado Programa de Aceleração do Atendimento à Saúde. Um outro programa, Fortalecimento da Educação Básica Municipal. Cultura, um outro programa. Meio Ambiente, um outro programa. Um exemplo do programa de meio ambiente é a Secretaria de Meio Ambiente, coleta de óleo vegetal usado. Então tem uma ação que é coletar óleos vegetais usados, e nós temos um índice recente de 1.200 litros previstos, e o futuro o índice futuro 1.300. A projeção é que aumente a arrecadação de litros nesse período de 4 anos. 2026, existe uma projeção de 1.200 para 1.230. 27, de 1.250, e ele vai aumentando gradativamente até chegar em 2029 com 1.300 litros arrecadados no ano. Então, isso é um exemplo do que consta no PPA, no meio ambiente. Nós temos outro programa, agricultura. Um exemplo na agricultura total de atendimentos realizados pela Patrulha Agrícola Mecanizada, né? Então, nós temos um índice recente, atual, de 110 atendimentos na Patrulha Mecanizada, e até 2029 o objetivo é alcançar 150 atendimentos no ano, e ele vai aumentando ano a ano, né? Mais um aqui só para exemplificar: total de atendimentos técnicos agronômicos realizados. Nós temos 190 atual, e 210 futuro, vai aumentando-se gradativamente. Tem índice que diminui, tem índice que aumenta, tem índices que são objetivos de alcançar valores financeiros maiores. Temos exemplo de vacinação, temos exemplo de notas da parte da educação, nós temos talvez lixos coletados, como já dissemos, patrulha mecanizada atendida, né?
coleta de óleo e assim por diante. Qual que é o objetivo disso? O Tribunal de Contas, ele trabalha muito o planejamento. Então, tudo que vai ser feito, ele tem que ser planejado. Para exemplificar, tudo que o município faz tem que estar dentro da legislação. Um tapa-buraco, a lei tem que estar autorizando que possa fazer isso, né? Todo recurso que é arrecadado e gasto, ele tem que estar constando nessas peças aqui, PPA, LDO e na lei orçamentária. E o Tribunal de Contas, ele vem e fiscaliza in loco. Ele pede documentação, se ele tem dúvida, ele vai lá, confere. Como exemplo, o tribunal ele veio e pediu para ver uma televisão que estava lá na escola do Sommerhauser uma vez, e foi lá e encontrou a televisão. Veículos, computadores, móveis e utensílios, etc. Então ele vem, fiscaliza, ele olha valores, ele olha o cumprimento do PPA, as obras, enfim, ele faz uma auditoria, né? Então, eu gostaria de, se alguém tem alguma dúvida que a gente possa estar esclarecendo aqui, deixar o espaço para os senhores e agradecer o momento, o convite da Câmara, da Comissão de Finanças, e também a paciência dos senhores, das senhoras, ouvindo essa pequena explicação, ok? Então eu estou aqui à disposição e agradeço a todos. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma sugestão, dúvida, quiser se manifestar. Bom. Não restando mais nenhuma dúvida por parte dos vereadores e dos munícipes que nos acompanham virtualmente e presencialmente, declaro encerrada a presente audiência. Agradecemos em nome da Comissão de Finanças e Orçamento e Contabilidade e em nome de toda a Câmara Municipal a participação de todos os munícipes que exerceram seu papel de cidadão, participando pela internet presencialmente, e agradeço também aos vereadores e vereadoras que se propuseram a discutir o projeto, e em especial aos profissionais da contabilidade, Jorge Miaki, pela disposição em atender o nosso pedido tão prontamente. Muito obrigado, viu, Jorge? Comunico à população que todas as sugestões levantadas hoje serão constadas em atas e terão sua viabilidade analisadas. Desejo a todos uma boa noite e muito obrigado. Só para reforçar, a consulta pública vai continuar à disposição no site da Câmara até o dia 27, né, doutora? Até o dia 3. Então, a consulta pública vai estar disponível no site da Câmara até o dia 3/10. Se alguém surgir alguma dúvida, alguma sugestão, até esse período vai estar à disposição no site da Câmara. É só acessar ou procurar a Câmara. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, que os servidores também vão acolher, né, doutora? Os servidores acolhem também alguma sugestão, alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade com digital. Muito obrigado a todos, uma boa noite e que Deus acompanhe cada um de vocês.